Sidecar TV sempre com as principais dicas, novidades e comparativos para vocês. Dessa vez a gente trouxe aqui dois importantes competidores aqui na categoria de sedãs médios, isso mesmo. E nós vamos mostrar nesse vídeo todos os detalhes. Aqui desse lado a gente trouxe o Civic Sport equipado com a transmissão continuamente variável. Preço sugerido a partir de R$ 95 mil, praticamente a versão de entrada do Civic. Desse outro lado aqui, a gente tem o Chevrolet Cruze, que já está aqui na versão 2018. Inclusive ganhou mais alguns equipamentos. Também a versão de entrada, a versão LT, que tem preço sugerido aí de R$ 93 mil. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes aqui desses dois carros para fazer a melhor escolha na hora de comprar o seu próximo sedã médio. Vamos falar um pouquinho da receita de cada um dos carros. Os dois, obviamente, são sedãs médios, os dois têm 2,70 metros no entre-eixos, os dois concorrem numa categoria bastante disputada. Mas a receita dos carros é bem diferente. Começar aqui com o Civic. O Civic vem equipado aí com motor 2.0 litros flex, com potência que vai de 150 a 155 cavalos. A transmissão é continuamente variável, ela pode simular até 7 marchas. Aqui do outro lado, a Chevrolet teve uma receita bem diferente. Aliás, ela mudou bastante quando ela mudou aí a geração e o modelo do Cruze, né? Aqui a gente tem um motor 1.4 litro turbo flex também, com injeção direta, e a potência aqui vai de 150 a 153 cavalos. No caso aqui, a transmissão é uma automática de 6 marchas. Então, como vocês podem ver, temos aqui receitas bem diferentes e isso dá um resultado bem grande na prática. A receita no motor do Civic já é bastante conhecida. Isso porque esse motor vem desde a geração anterior, esse 2.0, aspirado com injeção indireta. Potência dele varia aí de 150 cavalos na gasolina a 155 no etanol. Só que essa potência máxima é atingida aí numa rotação relativamente alta. São 6.300 RPMs. O torque também não impressiona muito. Ele vai de 19,3 kgfm a 19,5 kgfm. E também não é um torque numa região tão baixa, são 4.800 rotações por minuto para você atingir aí o torque máximo. No Cruze a receita já é bem diferente. Estamos falando aqui de um motor mais moderno, um motor 1.4 litro turbo com injeção direta e flex. Potência varia aí de 150 cavalos na gasolina a 153 no etanol. Ela é atingida aí um pouco antes, com 5.200 rotações a potência máxima. Já o torque, esse impressiona bem. São 24 kgfm na gasolina e 24,5 kgfm no etanol. Só que isso atingidos já a partir de 2.000 rotações por minuto. Ou seja, você quase saiu da marcha lenta e você já tem o torque máximo do motor do carro. No quesito desempenho, quem vai acabar levando vantagem é o Cruze. Isso porque o Civic, a aceleração de 0 a 100 dele é aí na casa de 10,9 segundos. Já o Cruze faz isso em apenas 9 segundos. O Civic tem velocidade máxima de 195 km por hora. Já o Cruze tem uma velocidade máxima declarada aí de 214 km por hora. Então, ainda que o Civic tenha aí um câmbio CVT que, em teoria, deveria entregar mais eficiência, o conjunto mecânico do Cruze com o motor mais moderno consegue entregar um desempenho mais convincente. E no quesito consumo, como é que ficam esses dois carros? Vamos começar aqui pelo Civic. Pelo Inmetro, ele recebe letra A na categoria e B na classificação geral. Os números aqui, vamos usar números mais redondos para ficar mais fácil de entender. Então aqui, o consumo de etanol combinado deste carro aqui é de 7,8 km por litro. Já na gasolina, o consumo combinado é de 11,5 km por litro. E no Cruze, como é que é a situação do Cruze?
No Cruze a gente também tem etiqueta A na categoria e B na classificação geral, mas a gente vê um pouquinho mais de economia aqui no Cruze. O consumo de etanol combinado é de 8,4 km por litro. Já de gasolina são 12,3 km por litro. Isso para a gente até é uma certa surpresa, porque a receita do câmbio CVT geralmente é usada para você conseguir ter mais eficiência e conseguir economizar combustível. Mas aqui no caso, o que pesou foi a tecnologia mais moderna do motor do Cruze, fazendo com que o Cruze tenha não só um desempenho melhor, como ser um pouco mais econômico do que o Honda Civic. Agora vamos falar um pouquinho de estilo e design. Vamos começar aqui com o Cruze. Evidentemente que o estilo do Cruze é um pouquinho mais conservador. Quando mudou de geração, claro, o carro ficou bem mais bonito, ficou mais moderno, mas ainda assim as linhas do Cruze são mais conservadores. Aqui na dianteira a gente vê linhas bastante suaves. A lateral a gente pode até dizer que é um pouco sem graça, limpa demais, rodas cinza, como vocês estão vendo aqui. E a traseira do carro também não tem aí um apelo muito chamativo, segue aí também uma linha bastante conservadora. Por outro lado, a receita do Civic é bem diferente, ainda mais nessa versão Sport aqui, que obviamente tem o pressuposto de vender um estilo mais arrojado. A linha dianteira do Civic talvez seja hoje, em nossa opinião, a linha mais arrojada da categoria de sedãs médios. Tem uma frente brava, nervosa. A lateral dele também é bem interessante. Destaque para as rodas escurecidas com um sistema de diamantação, onde a superfície é prata e as partes mais fundas pintadas em preto. Muito bonita também a traseira do Civic, que lembra aí um carro coupé. Claro, nós estamos falando de um sedã e é um sedã, mas temos aqui esse caimento de um carro coupé. Por fim, as lanternas traseiras do Civic são, sem sombra de dúvida nenhuma, as lanternas mais chamativas e modernas, por assim dizer, da categoria de sedãs. Nesse ponto, é óbvio que o Civic vai levar vantagem no quesito design e arrojo. Vamos falar um pouquinho aqui dos sistemas de iluminação de cada carro. Vamos começar aqui com o Cruze. O Cruze já traz o sistema de Daytime Running Light. Vocês estão vendo aqui, ó, que acende ali uma luzinha ali dentro do farol, que funciona exatamente como o Daytime Running Light. Mas, como vocês estão vendo, é uma luz halógena, isso mesmo. A gente também tem aqui um detalhezinho de estilo interessante, ó, o símbolozinho da Chevrolet ali, ó, no limitador do farol. Até que é bonitinho. Também temos aqui no Cruze, inclusive na versão 2018, o repetidor das luzes de seta no espelho lateral, item importante de segurança. Já no Civic a receita é bem diferente. Então a gente tem aqui o Daytime Running Light em LED, que é muito mais moderno e muito mais bonito e também mais eficiente. A luz do farol baixo, por sua vez, é um sistema de projetor tipo canhão, também mais eficiente do que o sistema de refletor convencional. Mas no Civic Sport nós não temos a luz de seta instalada aqui no espelho lateral. Detalhe, essa luz de seta está presente na versão EX, mas o nosso comparativo é aqui desse daqui Sport com o LT. Então, como vocês podem ver, se o Civic, por sua vez, tem aí um daytime e um farol mais bonito e eficiente, o Cruze tem um repetidor de seta na lateral, que é elemento de segurança. Outro ponto muito importante que a gente tem que observar é essa parte dianteira aqui da suspensão do carro. Vamos começar aqui pela medida do pneu. No Cruze é 215/50/17, aro 17 e um pneu relativamente largo. Agora, o que nós temos aqui no Cruze que incomoda bastante é a frente do carro, que é bastante comprida e ela tem aqui, ó, um tipo de defletor de ar aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, que pega toda a frente do carro e ele é bem baixo. O que acontece? Você tem que tomar bastante cuidado para passar em lombada, porque ele raspa com muita facilidade. E no Civic, como é que é?
Curiosamente, nós temos exatamente a mesma medida de pneu, é isso mesmo, 215/50/17. Obviamente a roda aqui é um pouco mais bonita, mas aqui o bico do carro, ainda que seja mais também comprido, assim como no Cruze, ele não tem aquela pestana. Então, na hora de passar em lombada e valeta, o Civic vai um pouquinho melhor nesses obstáculos do que o Cruze, que tem uma frente bastante baixa. Falar um pouquinho aqui da traseira dos dois carros. Vamos começar aqui com o Cruze. O Cruze, para começar, tem uma traseira mais alta. Então, aqui embaixo, a gente vê nitidamente uma altura maior em relação ao Civic. Isso aqui ajuda quando você está dando ré, por exemplo, em estacionamentos, que você tem aqueles tachões e eles são altos, a chance de bater no Cruze é menor do que bater no Civic. Além disso, o Cruze tem aqui, ó, câmera de ré, como vocês estão vendo aqui, ó, e sensores de estacionamento no para-choque, 4 sensores. O Civic também tem aqui a câmerazinha de ré, mas não traz os sensores no para-choque. Os dois carros têm funções diferentes da câmera de ré. O Cruze traz um sistema de guias dinâmicas, que nós vamos mostrar depois. Já o Civic não tem as guias dinâmicas, mas você pode alterar 3 modos de visão da câmera de ré. Aí, nesse caso, tem que ver o que realmente o cliente gosta mais. Se um sistema que alerta a aproximação ou se ele quer ter mais modos de visão para fazer uma manobra. Outro ponto importante é a questão da segurança, e nesse quesito os dois carros são bastante parecidos. Os dois vêm equipados de fábrica com programa de estabilidade eletrônico e os seus sistemas complementares, como por exemplo o controle de tração. Além disso, eles também trazem fixação Isofix para cadeirinhas de criança no banco traseiro. Mas aqui nós temos uma pequena vantagem do Honda Civic, pois aqui são 6 airbags. 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. No Cruze são apenas 4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais. Assim, o Honda Civic acaba levando uma pequena vantagem no quesito segurança. Porta-malas é uma questão bastante importante na categoria de sedã médios. Vamos ver como é que é o caso desses dois carros aqui. Aqui na minha mão eu tenho a chave dos dois veículos, que são até bastante parecidas nas funções. Para abrir o porta-mala do Cruze, aperta 2 vezes o botão e a tampa já se abre um pouquinho. No Civic basta apertar uma única vez que a tampa abre, mas ela abre bem menos, como vocês estão vendo aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, no porta-malas do Cruze. Porta-malas do Cruze tem aí 440 litros de capacidade. Não é uma capacidade ruim. Temos aqui também as dobradiças, como vocês estão vendo, invadem aqui o espaço do porta-malas. Isso aqui realmente não é muito legal. A gente acha aqui, ó, um ganchinho que serve para você fazer a fixação aqui de, por exemplo, sacolinhas de supermercado. Mas só temos um ganchinho aqui no porta-malas. Também observamos aqui o triângulo que fica aqui dentro de uma parte útil do porta-malas. Poderia estar guardado num lugar mais adequado, mas aqui ele fica na parte útil. E no Civic, como é que é no Civic? Espaço é um pouco mais generoso, são 519 litros de capacidade no porta-malas, como vocês estão vendo. Então cabe um pouco mais de coisas aqui. Mas o mesmo problema da dobradiça, tá vendo? Dobradiça que invade aqui a parte útil. Também nós não observamos nenhum tipo de ganchinho para fixação aqui de, por exemplo, sacolinhas ou outras coisas menores. Agora, uma coisa importante que a gente precisa observar no porta-mala é a solução de step. Vamos ver como é que é aqui no Cruze, ó. No Cruze a gente tem aqui o step temporário. E é uma pena, porque a gente teria a condição de ter espaço aqui para usar um step normal. Aqui nós temos um acabamento de isopor que faz aí o nivelamento do step com o porta-malas. Se a gente não tivesse esse isopor, certamente caberia aqui um pneu de medida normal. E vamos ver lá no Civic como é que é a solução. Aqui no Civic, mesma situação, pessoal. Também nós temos aqui um step de uso temporário, aquele step mais fino. E claro, também caberia um pneu normal, porque aqui nós temos aqui, ó, esse acabamento de isopor, que é inclusive o acabamento aqui que está sendo usado para organizar as ferramentas. Aqui no caso, o triângulo pelo menos, fica guardado numa área mais
adequada para ele ficar, né? Então ele não ocupa aqui o espaço do porta-malas. Além disso, aqui o piso do porta-malas também é mais fácil de você acessar com o sistema dobrável. Mas fica aí a crítica aos dois carros que usam esse step temporário. Isso porque quando você usa esse step, a dirigibilidade do carro fica alterada. Você não consegue usar normalmente o carro. Então a gente não gosta desse step. Inclusive existe até um projeto de lei que obviamente ainda precisa ser votado, aprovado, para proibir o uso desse step temporário, e a gente concorda com isso. Então, ainda que o porta-mala do Civic seja um pouco melhor, fica aqui a crítica aos dois carros que usam o step temporário. Agora vamos falar um pouquinho da versatilidade do interior de cada carro. Vamos começar aqui pelo Civic para a gente ver como é que é o interior desse carro aqui. Bom, de cara a gente nota aqui na porta um bom porta-objetos. Temos aqui o puxador da porta que também pode ser usado como porta-objetos. Bancos forrados em tecido, no caso dessa versão Sport. Regulagem de altura do banco, que ajuda aí. Volante com regulagem de altura e profundidade. Os porta-objetos do Civic são bem interessantes. Aqui no console central temos aqui um porta-latas e temos aqui, ó, esse descansa-braço aqui, que ele pode ser escamoteado, e temos um enorme porta-objetos aqui no centro, tá vendo? Realmente ele é bem grande. Você consegue até colocar aqui uma bolsa de mulher sem muitos problemas. Além disso, nós temos mais dois porta-objetos interessantes aqui, ó. Temos aqui essa prateleirazinha, como vocês estão vendo aqui, ó, como vocês podem ver. Só que aqui na continuidade do console é um pouquinho difícil filmar, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo tem uma continuidade do console. Inclusive, é aqui que ficam as conexões aqui, ó, da central multimídia do USB e a tomadinha de 12 volts lá do outro lado. Então aqui tem mais espaço para você colocar mais objetos. Então a gente mostra aqui que tem um interior bastante eficiente no caso do Civic. E no Cruze, vamos ver como é que é a situação aqui do Cruze. Aqui na porta também temos um bom porta-objetos, como vocês estão vendo, e o puxador da porta também é fechado, serve aqui para você colocar objetos também. Banco, no caso aqui do Cruze LT, já é em couro. Aqui, para quem gosta, esse aqui é um diferencial interessante. Banco também tem aqui regulagem de altura, como vocês estão vendo, e o volante conta com ajuste de altura e profundidade para melhor posição. Aqui no centro, os porta-objetos são um pouco diferentes. Então aqui nós temos dois porta-latas, como vocês estão vendo aqui. No Civic é apenas um. Temos também mais esse espaço que serve para smartphones e carteiras. E o descansa-braço, que é um pouco mais alto, também escamoteável. Tem aqui uma área para objetos, mas essa área é um pouquinho mais restrita. Então, como vocês podem ver, o desenho aqui é bem diferente. Até porque aqui no console central, ó, a gente tem aqui o acesso à tomada 12 volts e à entrada USB diretamente aqui no console. Então aqui, nessa região, nós temos menos espaço do que o Civic. Porém, aqui nós temos um porta-latas a mais. E esse porta-objetos é menor. Aí, no caso, vai depender muito do gosto de cada motorista nessa questão de versatilidade de porta-objetos. Espaço interno certamente é um item importante dentro do sedã médio. Curiosamente, os dois carros têm 2,70 metros na distância entre eixos, o que deve sugerir um espaço parecido. Mas vamos ver como é que é aqui. No caso do Civic, a gente tem aqui o banco forrado em tecido, 3 encostos de cabeça fixos e cintos de segurança de 3 pontos. A gente ajustou o banco aqui para um motorista de 1,77 m. Vamos sentar aqui atrás para ver como é que é o conforto. Bom, o espaço para pernas é bom, tá vendo? Temos um bom espaço aqui, as pernas ficam relativamente confortáveis e se você esticar as pernas, você consegue até encostar aqui a parte de baixo da perna no banco, o que garante aí um bom conforto. O espaço para a cabeça também é bastante bom, a gente não tem problema aqui em bater a cabeça aqui no teto, então isso aqui dá aqui um certo conforto. É bastante interessante o espaço aqui do Civic e o banco é bastante confortável também. Vamos ver agora como é que é o espaço aqui no banco traseiro do Cruze. De cara a gente já vê aqui o banco forrado em couro. São 3 encostos de cabeça individuais com cintos de 3 pontos. Detalhe que o encosto de cabeça é ajustável, o que permite aí um pouquinho mais de conforto. Também temos aqui no meio o descansa-braço com 2 porta-copos. Bom,
Ajustando o banco dianteiro aqui para uma pessoa de 1,77 m, o que a gente observa aqui? Bom espaço traseiro também. Temos bom espaço aqui para as pernas e quando a gente estica a perna, a gente até consegue encostar a parte de baixo da perna aqui no banco, o que garante aí um bom conforto. No quesito espaço para pernas, os carros são bem parecidos. Agora, no que diz respeito ao espaço para a cabeça, esta região aqui, ó, ela fica um pouco mais perto da cabeça do passageiro. Então aqui você tem uma sensação de menos espaço para a cabeça. Isso aqui atrapalha aqui um pouquinho. Nada assim muito desconfortável, mas chega a atrapalhar um pouco. E o descansa-braço aqui no meio também, ele é mais confortável que no Civic. Então, no que diz respeito a espaço interno, ainda que o espaço para a cabeça seja um pouquinho mais apertado no Cruze, no restante o conforto atrás ele é bastante parecido entre os dois carros. Agora vamos falar aqui de painel e instrumentação. Primeiramente aqui no Civic. Como a gente pode ver, o painel do Civic é bem mais moderno, né? São 3 regiões principais do painel, sendo que a região central nós temos ali um marcador digital. Temos o contagiros, que é em formato de ponteiro que contorna todo o sistema, e tanto o indicador de temperatura quanto o indicador de combustível são barra-grafes feitos em LED, que dá aí um tom de modernidade ao veículo, né? O volante do carro também tem algumas funções. Então aqui a gente consegue fazer a interação com o multimídia. Temos dois botões dedicados aqui para você poder utilizar para encerrar e atender chamadas no celular. E deste lado aqui do painel nós temos aqui o controle de cruzeiro, que é apenas o sistema que mantém a velocidade na estrada e que muita gente chama erroneamente de piloto automático. O computador de bordo do Civic, por sua vez, é acessado através desse grande aqui, ó, esse palitão aqui que nós temos aqui, que quando você pressiona ele, você consegue alternar as funções lá, desde a autonomia do tanque de combustível, consumo médio, a distância A e B de viagem e o odômetro total, como vocês estão vendo aqui. No Cruze a gente vê uma solução bem mais tradicional. Painel do carro, como vocês estão vendo, ó, tem ponteiros tradicionais e quando você liga ele tem essa função aí que é o Welcome Moving. Os ponteiros aí tem esse destaque em vermelho, que é bem interessante, ajuda aí bastante a leitura. Mas como vocês estão vendo, o desenho é bem mais clássico. Agora, o fato do desenho ser clássico não quer dizer que ele tem menos funções. Aqui no volante, desse lado aqui, nós temos o controle de cruzeiro do carro, que a gente pode fazer aqui a setagem através dos 4 botões. Também temos os controles aqui para você interagir com o sistema multimídia e até mesmo o computador de bordo. E também nós temos aqui as teclas dedicadas às funções de telefonia. Mas o computador de bordo do Cruze, ele é muito mais completo que o do Civic. Através desses botões aqui, ó, a gente consegue, por exemplo, entrar aqui nas funções do computador de bordo. Então nós temos aqui, por exemplo, um velocímetro digital, o próprio computador de bordo com as medidas, temos a autonomia do carro, consumo instantâneo, velocidade média, um cronômetro e até mesmo uma indicação de navegação por setas, uma vez que esse carro tem o sistema OnStar. Nós vamos explicar mais à frente. Aí nós temos algumas configurações do carro. Nós podemos ter, por exemplo, a vida útil do óleo, a pressão dos pneus, isso é um item que o Civic não possui. Temos tensão da bateria, temos ainda aqui a configuração do sistema métrico, temos ainda a indicação de carga do pneu para a gente poder configurar se o carro está com muita ou pouca carga. Temos aqui o alerta de velocidade e ainda temos aqui os indicadores de consumo, que aqui ele mede, por exemplo, a eficiência do carro. Então, se o ar-condicionado está ligado, ele te informa aqui e quanto que o ar-condicionado está gastando. Temos aqui um gráfico de consumo, nós temos aqui um indicador instantâneo de consumo que mostra a região de maior eficiência e o consumo médio do carro. Então, como vocês podem ver, ainda que o Cruze tenha, por exemplo, um painel mais, digamos assim, tradicional, ele tem muito mais funções no computador de bordo do que o oferecido pelo Civic. Agora vamos ver como é que é aqui o console central do Civic por dentro. Primeiramente a gente tem o sistema de ar-condicionado aqui, como vocês podem ver,
ele é digital e automático de simples zona. Nós não temos dupla temperatura aqui na frente. Mas você tem aqui o botãozinho, por exemplo, para ligar e desligar, o que é uma coisa importante. A central multimídia, pessoal, é bastante básica. Nós não temos entrada de CD, não temos tela touchscreen, não temos GPS. O que nós temos aqui é basicamente um rádio com controle de mídias, onde você pode alternar aqui entre as opções de Bluetooth, por exemplo, e entrada USB. Mas essa central multimídia também faz às vezes de câmera de ré. Então, por exemplo, quando a gente engata ré aqui no carro, ela muda para a imagem da câmera. O detalhe legal aqui é que você tem 3 modos de visão. Então você pode alternar entre uma visão mais próxima, uma visão mais ampla, ou ainda uma visão bastante próxima do para-choque, que é uma, digamos assim, visão vertical. Então você tem esses 3 modos. Essa aqui é a mais ampla, essa aqui é um pouquinho mais fechada e essa é a visão superior. Essa é a parte legal aqui desse sistema do Civic. Além disso, a gente tem aqui também, ó, um console bastante organizado. Isso porque, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui embaixo tem a entrada USB, vocês estão vendo até um cabo colocado ali, daqui a pouco eu vou explicar para que serve esse cabo. E desse lado aqui a gente tem a entrada 12 volts aqui, ó, se você quiser colocar um adaptador. Agora, o legal desse sistema é que essa prateleira superior aqui, como vocês estão vendo, ó, ela tem um lugar para você prender o cabo do celular, tá vendo? E essa forma de prender o cabo faz com que ele não caia lá para trás. Você tem 2 saídas. E aí o que você faz? Você tem um cabo aqui que você pode puxar e, por exemplo, conectar aqui no seu celular no carro e usar o celular aqui, por exemplo, no console central. E o cabo, ó, ele corre por aquela ranhura que tem ali, ó, como vocês estão vendo, ó, tá vendo? Você pode colocar o cabo para trás ou puxar aqui o cabo para frente. Isso aqui é bem interessante porque fica uma forma bem organizada, né? E ainda você tem aqui do lado, ó, a gente até colocou aqui umas moedas para vocês verem, uma pequena prateleirazinha que serve direitinho para você colocar moeda. E o detalhe é que você consegue tirar as moedas usando apenas uma mão aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Você consegue pegar as moedas apenas com uma mão só e as moedas podem ficar aqui. Então, a organização aqui do Civic é bem interessante, ainda que a central dele seja bastante pobre. Agora vamos conhecer aqui um pouquinho por dentro o console principal aqui do Cruze. No Cruze LT a gente tem aqui o sistema de ar-condicionado de simples zona, como vocês estão vendo. Ajuste de temperatura desse lado, intensidade da ventilação é feita desse. E temos os demais botões para o ajuste do ar-condicionado, bastante comum em todos os carros. Mas o diferencial é aqui o sistema MyLink que o carro tem. Você tem aqui uma central multimídia com tela touchscreen. E essa central multimídia ela pode controlar várias coisas. No caso de áudio, você tem, por exemplo, aí AM, FM, ou você pode ainda selecionar fontes, como por exemplo, USB, Bluetooth ou entrada auxiliar. A gente também tem aqui a possibilidade de ver vídeos e fotos, desde que você tenha aí um dispositivo conectado como um pendrive com os arquivos suportados. Temos ainda integração com o telefone. Temos mais configurações do automóvel, onde a gente pode configurar várias coisas aqui no carro, como por exemplo, funções do veículo, aqui iluminações, travas das portas, conforto e conveniência. Então, como você pode ver, o sistema está bem integrado às funções do automóvel. Além disso, a gente tem aqui o OnStar, tá vendo aqui o sistema OnStar? OnStar que também temos aqui as teclas de acesso direto aqui em cima, para você falar com a central da GM. O OnStar, a gente tem um vídeo bastante completo aí no Comprecar TV, que explica todas as funções e aí você pode explorar mais as questões do OnStar. A gente vai deixar o link aí para vocês poderem ver mais detalhes do OnStar, mas é muito legal e é uma exclusividade da Chevrolet. Além disso, a gente tem aqui também a integração com o Apple CarPlay e Android Auto. No caso do Android Auto aqui, ó, pessoal, a gente já está com o celular pareado. Novidade é que agora a gente consegue também usar o Waze como navegador. Então, esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ó, esse aqui é o Waze, tá vendo? Ó, já está integrado aqui na central. Ah, mas eu não quero usar o Waze. Você vem aqui na teclinha e alterna para o sistema do Maps, que é o Google Maps. Então você tem as 2 opções de navegação, além, obviamente, de todas as outras funções do OnStar, como telefone e reprodutor de mídia. Então nesse ponto aqui, a parte de conectividade do Chevrolet Cruze é muito melhor.
tanto pelo sistema MyLink, que tem aí uma ampla conectividade, como também pelo sistema OnStar, que é uma exclusividade da GM. O console, ainda que não tenha todos os recursos do console do Civic, é um bom console, né? Então a gente consegue deixar alguns objetos aqui na frente. Aqui nós temos a conectividade do USB e, por fim, nós temos aqui os porta-objetos que nós já mostramos anteriormente. De toda forma, a parte de conectividade, o Cruze é um veículo muito melhor. Bom, agora a gente está aqui a bordo do Cruze, vamos ver como é que o carro se comporta. Mas antes, chamar a atenção aqui para o ajuste de altura e profundidade do volante, que obviamente ajuda bastante aqui a achar a posição mais confortável aqui para você poder ficar, obviamente para conduzir o carro, né? A chave do carro, ela tem sistema canivete aqui, que a gente pode abrir e fechar ela, abertura e fechamento, e inclusive abertura do porta-malas. Vamos dar a partida aqui no carro. Detalhe interessante que a gente precisa observar, que o Cruze tem o sistema de start-stop. Isso é bastante útil para quando você está no trânsito pesado, né? Ele desliga aí o motor em rápidas paradas, isso ajuda a economizar combustível. O senão é que nós não temos um botãozinho para desligar o sistema de start-stop. Então quem não gosta disso vai ter que engolir o sistema, porque não tem como ser desligado. Então vamos dar primeiro uma volta aqui em ambiente urbano com o Cruze e depois a gente vai para a estrada. O câmbio é automático de 6 marchas e a direção tem assistência elétrica, o que garante aí uma condição bastante suave de condução, né? Ela é bastante leve. Também temos o trancamento automático das portas quando a gente passa de 10 km por hora, item importante de segurança. Uma questão do Cruze é o cuidado que você precisa ter em lombadas. Isso porque a frente dele é um pouco mais baixa, tem aquele defletorzinho de ar lá na frente que fica um pouquinho mais baixo. Mas uma coisa que a gente gosta bastante no carro é o bom isolamento acústico. Isso aqui foi um sonorizador que a gente acabou de passar e vocês podem perceber que a suspensão trabalha muito bem. Aliás, ela é muito macia dentro do Cruze. A gente pode dizer aí que isso é um ponto alto do carro, a maciez da suspensão, a suavidade. E o bom isolamento acústico do veículo também merece ser elogiado. A gente percebe que o carro consegue isolar muito bem o ambiente externo do ambiente interno. Isso é bem legal. Aliás, é característica já histórica dos carros da Chevrolet, né? Também destacamos o conforto que o motorista fica. Então o banco é confortável, a gente tem aqui uma posição bem agradável para dirigir. O banco é mais macio, então isso também é outro ponto que agrada bastante no Cruze. Aliás, conforto sempre foi uma característica bastante marcante nos veículos da Chevrolet de forma geral. E o motor turbo junto com a transmissão automática de 6 marchas, ele tem um conjunto legal, um conjunto bem casado. Então assim, qualquer toquinho que você dá no acelerador, o carro já responde prontamente. Então dá para ver que a GM fez um bom trabalho de engenharia aqui, conseguindo fazer um conjunto equilibrado, ou seja, um conjunto que conversa bem entre motor e câmbio. Além disso, a boa disponibilidade de torque do motor, né? Torque máximo a partir de 2.000 rotações, obviamente também ajuda num bom desempenho quando você está aí dentro de uma área urbana com o carro. Agora a gente vai pegar aqui uma área semi-urbana e depois nós vamos pegar a estrada para sentir um pouquinho mais o Cruze. Então vamos lá. Nessa condição a gente consegue sentir um pouco melhor a aceleração do carro. Aliás, esse é o ponto alto do Cruze. O bom desempenho do motor turbo e obviamente a boa disponibilidade do torque em baixa rotação. Então é fácil o carro ganhar velocidade. O conjunto mecânico está muito bem entrosado entre motor e câmbio. Outra coisa que a gente continua percebendo é o baixo nível de ruído, mesmo quando você aumenta mais a rotação do motor. Então aqui no caso, a gente vai forçar um pouquinho mais o acelerador, que na casa dos 3.000 giros, a gente continua notando esse silêncio a bordo do carro.
Faltou aqui no Cruze um pedal shift aqui no volante. Nós temos algumas teclas aqui na parte de trás do volante, mas essas teclas são para você interagir com o sistema multimídia, não são pedal shifts. O único jeito de você interagir com as marchas é jogando a alavanca aqui para o lado esquerdo, e aí você pode comandar as marchas com toques sequenciais para cima ou para baixo. Para baixo você tem a redução de marcha e para cima você consegue aumentar as marchas. As trocas de marcha, digamos assim, elas são na média. Já vi câmbios mais rápidos, mas também já dirigi carros com câmbios mais lentos na troca de marcha. Então, o que a gente pode dizer aqui é que o Cruze tem aí, obviamente, uma troca de marchas que fica na média de um carro automático convencional. Outra coisa que a gente gosta também é, além da, digamos assim, da suavidade da suspensão, ela se mostra bastante adaptável às condições normais de uso. Então, quando você está numa curva, você sente o carro relativamente estável. Mas aqui vai uma crítica. Isso, se você levar o carro no limite, pode ser que você sinta a falta de uma suspensão mais bem trabalhada. Isso porque a suspensão traseira do Cruze, ela é semi-independente. Ela não é totalmente independente. E isso, em curvas muito fortes ou alternâncias bem rápidas de faixa, você pode sentir a falta de uma suspensão totalmente independente na traseira. Agora, para o uso corriqueiro e normal, muito possivelmente você não vai sentir falta dessa suspensão independente. Voltando aqui para a dirigibilidade convencional do carro, a gente percebe que esse conjunto ele está bem desenhado para te dar conforto. Isso porque nós estamos aqui a cerca de 120 km por hora e a rotação do motor é apenas de 2.000 rotações em sexta marcha. Então a gente vê aqui bem um conjunto, como é que eu poderia dizer assim, bem desenhado. Isso porque uma rotação baixa dessas, com toda certeza, vai favorecer a economia de combustível, ao mesmo tempo que evita o barulho muito alto aqui dentro do carro e, consequentemente, te dá um conforto maior de condução. Agora vamos tentar aqui uma aceleração de 0 a 100 só para ver como é que o carro se comporta. Evidentemente eu vou deixar o ar-condicionado ligado até para ver uma condição real de uso do carro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acelerar um pouco aqui o carro, vamos deixar ele estolado para sair com o máximo de potência possível. Então o câmbio aqui em drive, eu vou acelerar e vou soltar o pé do freio. Bom, o que a gente percebe aqui? Um motor muito disposto e 100 por hora. Como vocês podem ver, se o objetivo é desempenho, se você está procurando por desempenho, certamente o motor 1.4 turbo do Cruze não vai te decepcionar. Aliás, ele fica aí na média superior do segmento, passando por cima de todos os concorrentes com motores aspirados 2.0, inclusive o do Civic Sport, que é o concorrente do Cruze aqui neste comparativo. O excesso de conforto do Cruze cobra o seu preço em algumas situações mais extremas. Então, naqueles momentos onde você precisa fazer manobras evasivas, como por exemplo desviar de alguma coisa no meio da pista, é aí que você sente mais essa suspensão mais mole. Então quando você vai fazer uma manobra assim rápida como essa daqui, de desvio, você sente a carroceria inclinar um pouco mais. Não chega a ser perigoso, afinal de contas o carro tem programa de estabilidade eletrônico e tem um bom conjunto de suspensão, mas o fato dela ser mais macia certamente deixa aqui a carroceria do carro muito mais suscetível a inclinações quando você faz uma manobra evasiva. De qualquer forma, o conforto é sempre garantido, claro, com um nível de segurança adequado. Bom, agora a gente está aqui a bordo do Civic. Também temos aqui um sistema de chave parecido com o canivete. Temos o trancamento, abertura e abertura do porta-malas. Da partida aqui no carro. Isolamento acústico do Civic parece pra gente tão bom quanto o do Cruze, mas aqui a gente tem algumas
receitas diferentes, né? No Cruze nós temos o sistema de start-stop. Aqui nós não temos o start-stop, mas nós temos aqui o botãozinho Econ, que altera as configurações do carro para ele ficar mais econômico. O que ele faz? Na verdade ele mexe na cartografia aí do pedal do acelerador, altera algumas informações da injeção eletrônica e também na atuação da direção. Direção essa que também tem assistência elétrica, como acontece no Cruze. Agora, aqui dentro do Civic a gente vê um mundo completamente diferente. Você senta e você já tem a sensação de um carro mais esportivo. Então o banco é mais duro, você sente ele te abraçar mais, e a rápida atuação que a gente já faz na direção, a gente já vê que a direção também é mais pesada aqui no Cruze, ou seja, ela tem uma pegada mais esportiva. Além disso, a gente tem aqui o câmbio CVT, mas diferente do Cruze, que nós não temos a opção do Sport, aqui nós temos um botãozinho, uma posição S, que você pode colocar aqui o carro na posição Sport. E também temos o freio de estacionamento com acionamento elétrico, então você pode fazer tanto o acionamento quanto a liberação através de um botão. Você não tem alavanca de freio e isso aqui é um conforto a mais. Junto com esse sistema nós temos o Brake Hold. O que é isso aqui? O Brake Hold é um sistema onde que quando você aciona ele, o carro, mesmo que você não pise no freio, ele vai manter o carro freado, e apenas quando você acelerar o carro ele libera o sistema de freio, muito útil em paradas rápidas quando você quer descansar o pedal. Também temos o trancamento automático das portas, item de segurança bastante importante. A suspensão do Civic, de cara a gente já vê que ela é bem mais firme, então assim, o conforto não chega a ficar reduzido, mas não é o mesmo do Cruze. Ele tem uma suspensão mais firme. E a diferença da suspensão está aqui nesse momento aqui agora, ó. O mesmo sonorizador que a gente passou com o Cruze, aqui a gente já percebe que o barulho invade um pouco mais. Nada muito absurdo, mas a gente percebe o som um pouco mais alto e também a gente nota que a suspensão não é tão macia em absorver esse tipo de obstáculo, e até mesmo ela filtra com um pouco mais de imperfeição as saliências do piso. Agora, para quem está procurando um carro com mais esportividade, provavelmente vai gostar desse tipo de ajuste do Civic, porque ao mesmo tempo que isso reduz um pouco o conforto, ele te dá a sensação de ter um carro mais na mão, e a gente já nota isso mesmo em baixa velocidade. Então assim, a direção do carro, a gente sente ela mais direta, né? A atuação dela é mais precisa do que, por exemplo, a gente notou ali no caso do Cruze. Agora a gente vai pegar o mesmo trecho semi-urbano e depois rodoviário que a gente fez aí com o Cruze para sentir a diferença. Eu vou tirar aqui da condição econômica, vou deixar o carro na posição normal e vamos já sentir a aceleração do Civic na mesma situação que a gente usou o Cruze. A aceleração do Civic não é ruim, não tem a mesma pegada do Cruze, isso é um fato. E aqui a gente já nota que o isolamento acústico do Civic também não é tão preciso quanto o do Cruze. Mas isso por quê? Como o Civic usa um câmbio CVT, ele tende a trabalhar com giro mais alto, principalmente em acelerações. Isso porque o câmbio convencional, ele só vai subir o giro se a marcha permitir. O câmbio CVT não. O câmbio CVT, ele vai subir sempre o giro, e bastante, toda vez que você fizer uma demanda mais pronunciada do acelerador. Isso para quê? Para entregar o máximo de potência possível e torque disponível naquele momento ao motor. O câmbio CVT tem a vantagem de variar continuamente. Então, quando você está numa situação de uso mais moderado, ele sempre vai usar um giro mais baixo. Isso vai ajudar no conforto acústico do carro e também na economia de combustível. Já quando você fizer uma demanda mais forte, ele vai subir o giro, obviamente para te entregar o máximo possível de potência. Detalhe interessante que no Civic a gente tem a posição Sport do câmbio que não está disponível no Cruze. Então aqui, quando você passa a alavanca para o Sport,
automaticamente você já vê aí o giro subindo consideravelmente. Então, se normalmente você vai usar o carro aí numa condição de rotação na casa aí de 2.000, 2.500 rotações, aí numa velocidade aí de 100, 110 km por hora, e essa rotação vai ser bastante variável, justamente pela tecnologia do câmbio. Quando você coloca no modo esporte, o motor já vai querer giros aí na casa de 3.000, 3.500, 4.000 rotações, de acordo com a situação que você está usando o veículo. Além do modo esporte que nós temos aqui no câmbio, nós também temos pedal shifts atrás do volante. Claro, o carro não tem marchas, mas esses pedal shifts servem para simular 7 marchas. Então, no momento que você dá o toque em um deles, ele já pré-seleciona uma condição de marcha. Por exemplo, agora ele diz que eu estou na condição manual 5. Se eu der um toque para baixo, eu venho para a quarta, e assim sucessivamente eu venho descendo as marchas como se eu realmente estivesse usando marchas. Mas isso, pessoal, são simulações. E nesse caso aqui, o câmbio CVT para de fazer aquela variação bastante constante da rotação. O giro da marcha vai começar a subir progressivamente junto com a velocidade. E na hora que você faz a troca de marcha, há aquela queda do giro, exatamente como acontece num carro com câmbio automático. E no caso, nós temos aqui a simulação de até 7 marchas. Lembrando sempre, são simulações, não são marchas. Voltando o carro aqui para o drive, que é a condição continuamente variável, numa situação aqui de 120 km por hora, a gente vai ter um giro bastante baixo de rotação do motor. Então você estabilizou a velocidade, deixou o carro a 120, o giro, por exemplo, é inferior a 2.000 rotações, isso numa situação sem carga, o que obviamente aumenta o conforto. Ainda assim, o nível de ruído aqui dentro do Civic é um pouquinho maior do que no caso do Cruze. Mas por outro lado, aqui a gente tem uma condição de dirigibilidade muito mais gostosa. O que eu chamo de gostosa? É aquela dirigibilidade mais esportiva. Então você tem o carro muito mais na mão, a direção ela é mais direta, e a suspensão, que obviamente é totalmente independente na traseira, também te dá essa condição de dirigibilidade mais agradável, que é essa coisa da esportividade. Então, para dirigir o Civic, ainda que o motor não tenha a mesma resposta do motor turbo do Cruze, ele tem uma dirigibilidade mais gostosa, você sente o carro mais no chão, o carro ele está mais na sua mão. E para quem valoriza isso, esse é um ponto importante, principalmente públicos mais jovens que gostam dessa sensação de controle sobre o veículo. E esse ponto, sem sombra de dúvida nenhuma, o Civic mostra isso, principalmente em curvas. Quando você exige mais do conjunto e faz acelerações, você sente muito menos inclinação do conjunto de carroceria do que você percebe no Cruze. E esse ponto, sem sombra de dúvida nenhuma, deixa o Civic, vou usar um termo aqui técnico que alguns engenheiros gostam de usar, que é o fun to drive, ou seja, divertido para dirigir. Agora a gente vai fazer aqui uma aceleração de 0 a 100, mesma condição que a gente usou com outro veículo. Eu já vou colocar o carro aqui na posição Sport, obviamente, para ele entregar o máximo possível de giro, e vou usar o mesmo procedimento, que é pisar no freio, vou estolar aqui um pouco o carro e soltar o acelerador. Vamos lá. Bom, de cara, a gente já nota duas coisas aqui. É fato que o carro é mais lento, e só agora a gente chegou a 100 km por hora. Então a gente já viu que o sistema, que o conjunto da Honda é mais lento na aceleração, é nítida essa diferença. E também o fato do câmbio ser CVT faz com que o motor trabalhe em giro muito mais elevado, o que diminui aí o conforto acústico dentro do interior do carro. Bom, isso é esperado, afinal de contas, quando a gente coloca um motor turbo ao lado de um motor aspirado, é óbvio que o motor turbo vai ter uma resposta muito mais interessante. E o câmbio CVT, por sua vez, que é continuamente variável e que te garante, digamos assim, um conforto
mais interessante quando você está fazendo um uso moderado do veículo. E o que é esse uso moderado? Baixa velocidade, que aí ele vai sempre buscar ali uma rotação mais baixa. No caso de acelerações mais fortes, ele tem essa sensação de dar a impressão de que está patinando. Não tá, pessoal? Deixar bem claro isso, porque isso é característica do câmbio CVT. Ele vai ter aquela aceleração constante e progressiva, mas isso é característica do funcionamento do sistema CVT. Mas é óbvio que o carro vai entregar menos rendimento, e aqui pra gente ficou bastante perceptível essa diferença para o Cruze, que tem um motor turbo, e aqui é um motor 2.0 aspirado. Por outro lado, as manobras evasivas, que são essas manobras de mudança rápida de faixa que você eventualmente precisa fazer para se desviar aí de um cachorro, de um obstáculo, você tem aqui, ó, uma condição do carro estar muito mais na mão no Civic. E realmente isso aqui é bem legal no carro, porque você tem a sensação do carro estar bem sentado no chão, e aí a superioridade da suspensão do Civic é realmente evidente no que diz respeito a handling, dirigibilidade. Agora nós vamos exemplificar na prática a diferença de desempenho que tem do Cruze com motor turbo para o Civic motor aspirado. O que a gente fez? Botamos os carros lado a lado e utilizamos essa pista aqui, que é uma pista que dá acesso a um condomínio que ainda não está funcionando, para a gente fazer uma aceleração. Evidentemente nós não estamos fazendo aqui uma drag race, nem uma arrancada. Nós vamos acelerar os carros apenas até 80 km por hora para ver bem a diferença. Detalhe, os dois carros estão com etanol no tanque. Em teoria, o Cruze vai entregar a potência máxima de 153 cavalos e o Civic a potência máxima será de 155. Então vocês vejam que, em teoria, nós temos 2 cavalos a mais aqui no Civic, mas existe uma diferença grande de torque entre os carros. E aqui vocês vão entender por que isso faz muita diferença numa aceleração. Então o que nós fizemos? Já sabemos, obviamente, que o Cruze tem um desempenho melhor. Botamos uma câmera aqui na frente apontada para trás, botamos uma outra câmera na parte superior do Civic ali apontada para frente e, por fim, mais uma terceira câmera aqui na parte de trás do carro apontada para frente. Assim, nós vamos acelerar os dois veículos simultaneamente até 80 km por hora, apenas para mostrar a diferença de rendimento entre os carros. Como vocês puderam ver nesse rápido teste de aceleração, a superioridade do motor turbo do Cruze se mostrou realmente muito eficiente. Isso por quê? Porque o torque é muito diferente. Aqui são pelo menos 24 kgfm de torque e aqui o torque máximo não chega a 20. Além disso, o torque aqui se encontra numa região muito mais baixa. E isso realmente comprova o que a gente já vê na ficha técnica. O 0 a 100 do Cruze é pelo menos 2 segundos mais rápidos do que o Civic. E a velocidade final do Cruze também é pelo menos 20 km maior do que a do Civic. Consequentemente, a gente tem essa enorme diferença de rendimento e vocês puderam ver isso aqui numa rápida aceleração que a gente nem chegou a passar de 80 km por hora, até por uma questão de segurança. Mas é inegável a eficiência do motor turbo sobre um motor aspirado. Bom, depois desse longo comparativo, como vocês viram, temos dois carros aqui bem interessantes e que tem cada um sua receita bastante diferente. Mas vamos lá, as considerações finais. Se o cliente estiver procurando por conforto e desempenho, a escolha sem sombra de dúvida é o Cruze. Motor turbo faz toda a diferença. Mas e se o cliente estiver procurando por design, dirigibilidade e mais segurança? Aí a escolha sem sombra de dúvida é aqui o Honda Civic. E se a gente for para o lado da tecnologia? Bom,
tecnologia fica bastante complicado dizer qual é melhor. Por quê? Se a gente olhar para a tecnologia do Cruze, no caso, o sistema OnStar é fantástico. Você monitora o carro, pede ajuda, a central é avisada se você se envolver num acidente. Além disso, temos uma central multimídia que integra aí com celulares Android, com celulares Apple, é bem interessante. Por outro lado, o Civic aqui traz alguns recursos tecnológicos interessantes, como, por exemplo, o freio de estacionamento eletrônico e o sistema auto-hold indisponível aqui no Cruze. Então, como a gente pode ver, na questão de tecnologia depende muito do que o cliente está procurando. No que diz respeito à pós-venda, o Cruze tem revisões com preço fixo, o Civic não tem. O Cruze também tem uma maior rede de concessionárias, são quase 600 no Brasil, enquanto a Honda aí tem por volta de 200 concessionárias. Mas historicamente a gente sabe que o pós-venda da Honda costuma ser um pós-venda que dá menos problema do que o Cruze. Além disso, o carro da Honda também guarda melhor valor de revenda com o tempo. De modo que, na hora do cliente escolher o carro, ele precisa ver o que ele está procurando em cada um dos carros. O fato é que nós temos dois fortes concorrentes com receitas diferentes, mas que fazem jus aí à disputa do segundo lugar em vendas. Civic historicamente tem um número maior, mas no último mês de julho aí de 2017, o Cruze passou o Civic em vendas. Então, como a gente pode ver, é uma disputa bastante equilibrada, que quem escolhe o melhor carro é, na verdade, o cliente. Comprecar TV sempre com os comparativos mais completos para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.